Uai, volta. O André, de onde que é, André? Ventania. Ah, mas por isso que tá esse vento danado. Esse vento tá vindo é da ventania, então. Como é que ventou esses dias, hein? Tá bom pra sortar pipa? Sortar pipa. Ai, meu Deus. O agosto trocou o mês, né? Agosto que é mês de ventar muito, quase não ventou. Agora tá ventando agora em setembro, né? Agora eu entendi por que a cidade dele chama Ventania. Foi fundada em agosto. Ah, é, né? É. E a ventania tá chegando em nós aqui. Nós tá pagando o pato por causa deles. É. Olha, quem que é esse playboy aí? Esse daí é o playboy de 40 anos de idade, tiozão da turma. O Anderson. Heterotop. Oh, Anda de bicicleta sem banco. é mesmo? Ele gosta? Hoje a gente tá gravando, né? Ai, pô, tem que cortar esse trem. Ai, meu Deus. Tá bom, Anderson? Boa noite, professor. Tudo jóia? Tudo bem, você? Tudo jóia. Escapou do fogo? Escapei nada, tô no fogo ainda e tô trabalhando ainda. Ai, você é de onde, Anderson? Sou aqui de Guaxupé, professor. Guaxupé, Minas Gerais. É a minha terra natal. Nasci lá. É, eu percebi pela cara mesmo. Nada a ver, né, professor? Todo mundo em Guaxupé só usa bigode. É, né? Guaxupé. É isso aí, né? O senhor vai ter que cortar muita aula. Vai ter, né? Se não entrar a mulher aqui, ó, só vai ser abobrinha. Vai falar besteira. E falando nisso, cadê as mulheres? Tá lavando louça, né? Uai, o Ronaldo vira mulher no final de semana. Não, sai fora, ô Anderson. Sai fora. Vai inventar pro outro lado. Bom, vamos começar. Começar, que a coisa tá feia. Depois falar, o professor só fica enrolando, não dá aula. Bom, na aula passada, a gente. Deixa eu tirar essa coisinha daqui, um pouco de banda. Na aula passada, nós fizemos um balanço da suinocultura, né? Tá? Então, como eu disse para vocês, eu vou dividir esse curso de vocês aqui em 9 capítulos, tá? Então, o capítulo 1, que seria a introdução, seria mais ou menos o que nós vimos aí. E depois, no capítulo 2, nós vamos ver algumas características do suíno, né? Então, nós vamos conhecer esse bichinho, como é que ele é, como é que ele age, o sistema digestivo dele, tá? E depois, no capítulo 3, nós vamos ver sistemas de produção. Então, hoje, uma coisa que está muito em moda e o que se diz que é ecologicamente correto seria o Siscal, né? Sistema de criação ao ar livre. Então, basicamente, dentro da suinocultura, nós temos 2 tipos de criação, né? O totalmente confinado e o Siscal, é Sistema de Criação de Suínos ao Ar Livre. É um sistema de criação que tem alta tecnologia também, só que o animal tem mais conforto, né? Vamos dizer assim. Diferentemente daquele animal que é totalmente confinado, né? Porque o suíno é um animal que, como o ancestral dele, o javali, simplesmente ficava solto e andava muito, enfim. E nós mudamos completamente isso daí, né? O nosso, que eu estou querendo dizer, é a raça humana, né?
mudou, fechou o bicho, então tirou completamente as características dele. Então, hoje a preocupação é voltar um pouco isso, pensando mais no bem-estar animal, né? Você já deve ter ouvido falar isso várias vezes, né? No capítulo 4, nós vamos falar de raça. Então, existem no mundo hoje mais de 300 raças de suínos, mas nós vamos escolher 4 ou 5 que são as mais importantes, que são mais utilizadas hoje, né? No capítulo 5, nós vamos falar em seleção de reprodutores. Quais os critérios que a gente utiliza para selecionar reprodutores, tanto machos quanto fêmeas, né? No capítulo 6, nós vamos falar de reprodução. Reprodução talvez seja a parte mais importante de todo o manejo, né? Porque a gente fala em criação. O que é criação? É justamente fazer o animal produzir, e isso está intimamente ligado à reprodução. Então, quando você fala em reprodução, você está falando em produção, né? Então, quando que você faz a cobertura de uma fêmea, vai na hora correta, o manejo da alimentação dessa fêmea, depois essa fêmea, quando pare, o cuidado que nós temos com os leitões, etc., né? Tá? No capítulo 7, nós vamos falar de manejo de reprodutores, tá? Aí vem instalações, alimentação, manejo higiênico sanitário, são as vacinas que a gente faz, etc. Tá? No capítulo 8, nós vamos falar de manejo dos leitões. Então, o leitão, a vida deles resume a 5 meses, né? Então, se ele nascer hoje, hoje é 9, né? 9 de setembro, 9 de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro, esse bicho já está pronto para o abate, né? Então, a vida deles se resume nesses 5 meses. Então, nós vamos dividir os leitões em várias fases, né? A fase de cria, que ele está na maternidade, a fase de pré-recria, que ele está na creche, depois a fase de recria, que é a fase que vai dos 70 até os 105 dias, mais ou menos, e a fase de terminação, que vai dos 105 aos 154, 160 dias. E no último capítulo, que nós vamos falar de alimentação de suínos. Então, como é que se balanceia a ração, quais os alimentos que nós vamos utilizar na nutrição desses animais, as exigências nutricionais dos animais nas diversas fases. Então, a gente espera que, quando fechar o semestre, a gente consiga... Não tem ninguém querendo entrar. A gente consiga, então, formular e balancear uma ração correta para suínos, dependendo da idade que ele está. Tá? Feito? Então, isso aí vai ser a nossa vidinha, né? Nesses 4 meses aí, né? Vou só esticar um pouquinho. Eu vou só pedir para vocês, a minha câmera, ela desliga automaticamente depois de um certo tempo. Então, se aparecer umas listinhas aí coloridas, aí vocês me avisam, porque aí eu saio. Mas eu vou deixar aqui um pedacinho aqui, para que eu possa enxergar também, tá? Eu não lembro se eu passei... Eu não lembro se eu passei isso daqui. Não, aqui está desse jeito. Passou não, Zé Mauro? Esse aí não passei ainda não, né? Não. Ah, não. Então vamos passar. Como é que vocês estão vendo aí? Está aparecendo várias telas ou só uma? Só uma. Aparecendo só uma? Isso. Ah, tá. Então aqui, ó, a natureza cria,
e o zootecnista aprimora, né? Então, eu sou da turma, acho que eu já comentei com vocês, a zootecnia é uma atividade das ciências agrárias que fica lá. Deixa eu só desligar esse celular que enche o saco. Então, a zootecnia é uma atividade, porque o engenheiro agrônomo ele trabalha com produção de grãos, produção de, enfim, tá? Mexe com a terra. Então, entende muito de solo, etc, etc. O médico veterinário, a função dele é curar os animais ou fazer inspeção e etc. E o zootecnista, a principal função do zootecnista é manejo. E, então, provavelmente vocês já ouviram isso aí várias vezes, o tripé da produção, né? Manejo, genética e alimentação. Se você tiver esses 3 pilares aqui, você fecha, né? Então, o zootecnista, na realidade, é responsável pelo manejo de alimentação, formulação de ração, etc., melhoramento genético, tá? Enfim, o zootecnista, a função dele é muito restrita nesse grupo, né? E os médicos veterinários, às vezes, querem entrar um pouquinho no nosso ramo, enfim. Então, existe uma pequena rixa, mas nada que se possa resolver, né? Tá? Isso aqui nós já falamos um pouquinho na aula passada, né? Vocês se lembram, né? A produção mundial, etc. Eu passei esse desenho para vocês? Que eu me lembro, não. Então, quando a gente fala em porco, o que você lembra? Não é sujeira? Provavelmente o pai de vocês, a mãe de vocês, fala: nossa, teu quarto é um chiqueiro. Nossa, isso é porco, né? Não é isso? Então, a ideia que se passa é que o suíno é um animal sujo, mas, na realidade, ele não é bem assim. Ele não gosta muito de sujeira. O problema é que ele tem uma dificuldade muito grande de dissipar calor. Então, a forma que ele encontra, às vezes, é encontrar uma pocinha d'água, enfim, para se refrescar, né? Então, nessa chargezinha aqui, a mãe está braba com o filhinho, né? Então, ela falou assim: será que nem em dia de festa você pode sujar a orelha, sujar atrás da orelha como seus irmãos? Então, os irmãozinhos tudo sujinho e ele muito limpinho, então a mãezinha dele está enchendo o saco dele, né? É uma brincadeira, né? Tá? Mas eu achei isso aí, achei interessante, porque a fama do suíno é realmente de porco, né? E quando a gente fala em evolução, alguns discordam um pouco disso, mas essa é a evolução, né? Então, nós viemos do macaco, o macaco tinha um ossinho para bater, depois ele arrumou uma lança, depois ele arrumou um AK-47. E o que vai ser o final disso, né? Aí, ó. Então, a gente tem notado o aumento de pessoas obesas, né? Justamente porque não tem mais pessoas, está no escritório, vai para casa, da casa para o escritório, chega em casa, senta na frente da televisão, fica vendo filme, enfim. Então, praticamente não existe mais uma atividade física, né? E qual que será o fim disso? Aí, né? Isso aí eu recebi de um amigo meu, ele falou: isso aí é a evolução do parmeirense, né? Porque eu torço para o Parmeiro, não sei se você sabe, né? E se tiver algum corintiano aí já viu, né? Já perdeu um ponto, né? Então, quando se fala em evolução, esse bichinho aí é o javali africano, que não tem nada a ver. Professor, também sou palmeirense, viu? Aí ganha ponto. Ganha ponto, certeza. Aí não, aí então tá bom. Aí o Timão, ó. Que timão? Daquele desenho, Timão e Pumba.
Ah, eu achei que era o Timão Corinthians. Então, na realidade, eu fiz isso aqui como uma brincadeira, né? Mas, na realidade, o ancestral do suíno é esse bicho aí, ó. Tá vendo ele? É o javali. Então, o suíno surgiu a partir da domesticação do javali. Isso ocorreu aí 10, 12 mil anos atrás, né? Então, quando o javali foi domesticado, os humanos, né, os famosos Homo sapiens, né, selecionaram o animal para produzir gordura, porque não tinha como armazenar uma carne, por exemplo, se não tinha geladeira, não tinha. Então, eles colocavam na gordura, justamente para preservar, né? E também a gordura servia como para cozinhar, para fritar as coisas, enfim. Mas o que houve a partir de 1970? Começou o plantio de soja. E soja produz o quê? Não é o óleo de soja? Tanto que o farelo de soja é um subproduto da extração do óleo de soja. Então o pessoal falou, gente, nós temos que mudar um pouco isso aí, passar o povo a consumir mais óleo de soja. Então houve um lobby muito grande para que o pessoal abandonasse a gordura de porco e passasse a consumir óleo de soja. Então, o produtor de suíno se viu obrigado a modificar um pouco, né? Então, ele passou através de seleção, ele conseguiu, então, um animal que, se vocês notarem aqui no primeiro animal aqui, que é o javali, você vê que é cabeçudo, né? Cabeça muito grande, o dianteiro um pouco forte e nada, né? Então, com um boi aí, você vai pegar o traseiro dele, puxão mole, puxão duro, picatra. Esse animal aqui se transformou nesse daqui. Então, esse animal aqui tinha 70% do peso dele no dianteiro e 30% no traseiro. Aí, quando ele foi selecionado para produzir gordura, ele passou a ter 50% distribuído, né? Virou uma bolinha, né? Virou um bujãozinho de gás, né? E depois, como o consumo de gordura de banha diminuiu muito, então o pessoal estava mais interessado em carne. Então, quem é que produzia carne? Um bicho desse tipo aqui, ó. Cabeça pequena, animal comprido e um grande pernil, né? Então, isso é que levou à evolução, né? Então, nós saímos do javali, que tem até hoje, né? Que é o javali, ele é originário do norte da África, de toda a Europa e da Ásia. Então, é um animal que ainda hoje vive como um animal selvagem, né? Ainda se encontra naqueles países, naqueles continentes lá, alguma coisa. E no Brasil não tinha nada disso, né? Então, o suíno foi introduzido no Brasil a partir do descobrimento, né, da América. Nós vamos ver isso com calma, tá? Então, quando a gente fala... eu tenho esse livro em casa, chama Manual do Criador de Suínos, de 1944. Então, ele tem 56 com 20, 70... Opa, desligou. Ligou aí? Ligou sim. Ah, então tá. Esse aqui de vez em quando desliga. Então, ó, imagina em 1944. Eu tenho esse livro em casa, chama-se Manual do Criador de Suínos, de 1944. Então, tinha um trabalho lá
eu vou me especificar mais aqui dentro do grupo B, que é o B é um capadete. Capadete é um capado, né? Da raça Nilo Canasta, de 1 ano de idade, cujo engorde durou 2 meses. Então, se você pegar esse bicho aqui, ó, imagina que esse aqui tem 1 ano de idade, ó. Ele pesou 80 quilos e tinha 38 quilos de toucinho na carcaça, o que representava 62%. Então, imagina você pegar um porquinho de 80 quilos e quando você destrinchar ele, você tem 38 quilos de gordura. Já pensou? Mas por que era assim? Porque ele foi selecionado para produzir gordura, né? Então, eu vou comparar. Então, eu vou fazer uma comparação para vocês do suíno de 1944, que está aqui, né? E o suíno de 2007. Esses resultados aqui que estão mais clarinhos, ó, representam o animal. Esse foi o resultado do trabalho que eu fiz de doutorado, né? Tá? Que eu comparei várias raças de reprodutores para ver qualidade de carne, conversão alimentar, etc. Tá? Então, quando você pega o animal de 1944, ó, se você pegar esse dado aqui, ó, o que é o rendimento? Rendimento de abate é aquele rendimento que você pesa o animal, tira todo o aparelho digestivo dele, então você tem a carcaça que a gente chama de carcaça quente, né? Então, a carcaça quente, o rendimento deu 78,3. E se você pegar o animal atual, o rendimento é exatamente o mesmo, tá vendo? O rendimento daquele animal de 1944 deu 78,37%. O nosso aqui, ó, deu 78,42%. Se eu tiver uma aproximação, esse aqui vai para 78,4% e esse 78,4%. Então, o rendimento é exatamente igual. Então, se eu pegar um porquinho caipira de 100 quilos, ele vai ter 78 de carcaça. O tipo carne hoje vai ter os mesmos 78. O que muda é a qualidade da carcaça, não é? Então, nós vimos aqui, ó, que esse bicho aqui ele tinha 62% de gordura na carcaça. E o suíno atual tem, vamos arredondar aqui para 14. Então, caiu de 62 para 14. Então, foi uma seleção muito violenta em cima de genética, alimentação e etc. Né? E uma coisa muito importante aqui, quando você vê o pernil do animal, o pernil, tem alguém querendo entrar, né? É que aqui eu não consigo ver. Bom, então, o pernil desses animais aqui, ó, representava 11% da carcaça. Hoje representa quase 24%, ou seja, quase um quarto de toda a carcaça do suíno tipo carne é pernil. E pernil, já viu, né? Quanto está o quilo de pernil no açougue? Quanto está o quilo de toucinho no açougue? Oi? Não, o pernil uns R$30, o toicinho uns 20 e poucos. O toucinho tá tudo isso? Ué, até que tá bom, hein? Mais ou menos. Ô, Zé Mauro. Oi. Essa carcaça conta também como cabeça, pé, ossos, essas coisas? Não, tira cabeça, pé e rabo. Aí e conta, as entranhas? Eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho valeu. A gente vê como é que é dividido isso, tá? Então, quando você vê um gráfico desse daqui, ó, o azulzinho é o de 44 e o amarelinho de 2007.
vocês estão vendo que o rendimento de abate é o mesmo. O que vai mudar? A característica da carcaça. Então, o de 44 tem 60% de gordura. O nosso tem 13,9%. O pernil, que era 11%, pulou para quase 24%. A paleta, que era de 8,5%, pulou para 11,8%. E o lombo é uma carne nobre, né? De 3,87 dobrou, né? Foi para 8,6, tá? Então, na realidade, houve um enxugamento, né? E simplesmente o bicho emagreceu. Então, tem um ditado que diz, né? O porco fez regime e virou suíno. É uma brincadeira que o pessoal faz, né? Então, se você vê o suíno de 1960, por exemplo, está vendo esse branquinho aqui em volta dele? Ó? Tudo isso daqui é toucinho. Inclusive, uma das causas que façam com que ele sinta muito calor é justamente isso, né? O suíno não tem glândula sudorípara. Glândula sudorípara que faz a gente suar, né? Quando está muito calor, a gente começa a suar. E há uma troca de calor, né? Porque aí o suor vem para a pele, vem um ventinho, esfria a pele e vai trabalhando assim. E o suíno não tem como fazer essa troca de calor através do suor, da sudorese, né? Então, a única forma dele perder calor é através do contato. Então, quando você tem uma superfície quente e encosta numa superfície fria, a tendência é que o calor vá para a superfície fria para equilibrar, né? E é o que o suíno faz, né? Ou ele deita no chão, ou ele procura uma aguinha para ele se refrescar, enfim, né? Tá? Então, a evolução está aí, né? Então, esse animal de 60 tinha 48% de carne na carcaça. Hoje nós temos, na carcaça do suíno, 60% de carne. Isso aqui é o layout, etc, etc. Tá? Tem alguém parecido aí na aula com esse cara aí? Ronaldo. O Giga. Eu vou fazer um bigodinho nele. Ronaldo deve conhecer ele, que é na cadeia lá. É, né? Não, eu só entregar marmita. Não. Você não conhecia os presos, não, né? Mas isso aqui é uma brincadeira que a gente Não, faz. nem amizade eu quero. É uma brincadeira que a gente faz, mas na realidade a cadeia não é que você entrega a marmita lá, não, viu? Ou entregava, né? É a cadeia produtiva agroindustrial da carne suína e seus derivados. Então, a cadeia da produtividade suína ela tem 10 etapas, tá? A primeira é a genética de reprodutores. Então, você trabalhando a genética dos reprodutores justamente para melhorar a qualidade de carne, a quantidade de carne na carcaça, etc. No item 2, seria a preparação das matrizes, preparação das marrãs e primeira prenhez. Então, como você está formando uma futura matriz, você tem que ter um cuidado muito especial com ela, né? Fazer uma alimentação adequada para que ela não engorde muito. Então, é um tratamento especial que a gente dá e que a gente chama essas fêmeas de marrã. É como se fosse uma novilha, né, no gado, nos bovinos, né? Então, a marrã, ela é preparada para ser uma futura reprodutora, né? Um outro item importante é a fabricação e transporte de ração. Principalmente, né, nessa época em que milho e soja estão muito caros, o ideal é que numa grande suína você tenha um depósito para fazer. Aí você compra o material na época de safra, armazena e vai utilizando durante o ano, né? Talvez você consiga baratear um pouco o custo. Zé Mauro. Oi. Tem muitos produtores que estão usando soro de laticínio. Também é bom? Ótimo, muito bom.
A proporção é mais ou menos 3 litros, você economiza 1 quilo de milho. Então, se Bom, você então. tiver... não pode... Mas eles falam que passa gosto para carne, a carne fica diferente. talvez um pouquinho, né? Então, talvez na fase final você tenha que tirar um pouco, né? Isso aí, porque na realidade o que ele come é o que vai aparecer na carne dele, né? Mas isso é um pouco subjetivo, né? Mas nessa época de escassez de alimento ou de alimento muito caro, você tem que abrir, você tem que se virar, né? E o soro de leite é um ótimo produto. Teve uma época que eu fui fazer um curso em Israel de gado de leite. E o pessoal dava soro de leite para as vacas. Então, como isso já faz alguns anos, e o leite ia para o laticínio e eles voltavam com os tanques de soro de leite, porque hoje não, porque eles utilizam muito soro de leite para fazer iogurte, essas coisas, né? Mas a gente via porque era tudo confinado, né? Israel é um paísinho pequenininho e são os maiores produtores de leite por cabeça de todo mundo, né? A produção de leite lá é muito alta. Então, eles davam o soro de leite para as vacas também. E aqui, no Brasil também, se você tiver disponibilidade do soro, sem problema nenhum. Até um menino do 2º ano veio que eu dei aula para eles mais cedo um pouquinho, ele falou que está dando soro de leite para 2 fêmeas e uma delas deu hemorroida. Pode ser que seja também por causa do soro, né? Porque vocês sabem que hemorroida é o prolapso do reto, né? Então, hemorroida, vamos dizer, relativamente comum na raça humana, né? Em suínos, de vez em quando, aparece. E pode ser também por causa. Porque tudo tem um limite, né? Você não pode dar 10 litros de soro para o animal. Você teria que balancear isso daí, né? Você fala, bom, eu vou colocar quantos litros de soro por animal. Então, você não pode simplesmente encher o coxo desse, deixar o bicho com fome, ele vai comer o que ele pode, ou beber o que ele pode, né? No caso do soro é líquido, né? Entendeu mais ou menos o que eu falei, filho? Então, o item 4 seria a criação de matrizes e produção de leitões. Isso nós vamos ver lá no capítulo 3, tá? O que é uma UPL? É Unidade Produtora de Leitões. Então, o produtor de suínos, ele vende o leitão. Então, ele não faz ele não vai até os 150 dias, né? O animal. Ele vende ele com 60 dias, 70 dias, ou às vezes até desmamado, né? Então, a gente chama isso de UPL, ou Unidade Produtora de Leitões. O item 5 aqui, a gente chama de terminação de cevado. Então, é o produtor que ele compra o leitão lá com 60 dias e faz a recria-terminação. A grande vantagem disso é que as instalações são muito simples, né? Você simplesmente fecha uma baia, põe um coxo, bebedor de água, pronto, né? Diferentemente de uma OPL, por exemplo. A OPL tem que ter maternidade, tem que ter creche, tem que ter reprodução, tem que ter reprodutor, enfim, tá? Aqui no 6, nós já partimos para o frigorífico. Então, o animal aí com seus 150, 160 dias, ele é vendido para o frigorífico, onde ocorre o abate e processamento dessa carne, né? Aí depois, como diz o caso aqui, do 6 para frente, é da porteira para fora, né? E aí o 5 é da porteira para dentro. Então, a partir do momento que ele é vendido, então entra aqui nessas fases 6, 7,
8, 9 e 10, né? Então, vem o abate, processamento, embalagem, rotulagem, né? Então, ou você pode, o frigorífico pode vender a carcaça inteira, né? Para os açougues, enfim, ou até para exportação, né? Ou então embalar, ele pode embalar os cortes, né? Pode pegar o pernil, pode pegar o carré. O carré é aquela parte da costela que vai o lombo junto, né? Costelinha, enfim. Distribuição para o mercado interno e o varejo, né? Então, você vai no supermercado da esquina lá e compra lá a carne, enfim, tá? Exportação. Então, isso aí é a cadeia produtiva agroindustrial da carne suína e seus derivados, tá? Então, como é que funciona isso daí, tá? Vamos ver aqui, ó. Arranjo organizacional da CPA, da cadeia produtiva da agroindústria, né? Carne suína com o suinocultor independente em ciclo completo, ou seja, ele faz todas as fases. Então, como é que funciona isso? Então, olha aqui, ó. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas tem os 10 itens aqui, ó. Vai até aqui. Só que o produtor aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Para aqui, ó, né? Então, tem a empresa de genética, então o produtor compra os reprodutores e o suinocultor independente faz as operações 2, 3, 4, 5. Depois é vendido para o frigorífico, que faz as etapas 6, 7 e 8. E depois as empresas de varejo, né? E, finalmente, a exportação, né? Tá? Então, é assim que funciona no suinocultor independente, né? Então, o suinocultor, ó, ele tem dos itens 2 até 5, né? Vamos ver se tem algum outro aqui. Através de contrato, né? Então, vamos supor que o suinocultor tem uma UPL, então ele faz as operações 2 e 4, tá? Agora, o suinocultor que tem uma unidade de terminação, ele faz apenas o item 5, certo? Então, o suinocultor que tem uma UPL faz as operações 2 e 4, e a agroindústria fornece ração e os animais. Então, a única preocupação que o suinocultor tem é de cuidar dos animais, né? Então, o risco dele é muito menor, né? Tá? E, finalmente, aqui, a gente chama de estrutura piramidal. Deixa eu ver que horas são. Olha, estrutura piramidal de um programa de melhoramento genético suíno. Então, no topo da pirâmide está o rebanho núcleo. Então, o que é que tem aqui no rebanho núcleo? São animais de altíssima genética que vão produzir os reprodutores, né? E desse rebanho núcleo, então, existem os rebanhos que a gente chama de multiplicadores. Então, aqui são os bisavós, né? Aqui nós temos os avós. E no rebanho comercial, então, nós temos as matrizes. Então, tem matriz, avó e bisavó. Agora, quando você fala em bisavó, não quer dizer que é um animal velhinho, capenga, não. As bisavós são geralmente animais de raça pura, de altíssima genética, que produzem avós. As avós produzem matrizes. Essas matrizes que são encaminhadas aos rebanhos comerciais. Então, é assim que funciona a pirâmide, né? E funciona, provavelmente vocês viram isso aí em frango, né? É a mesma história. Tem as bisavós, as avós e as matrizes.
Da mesma forma, no reprodutor que tem os bisavós, que são os machos, né? Os avós. E aí, no caso, não tem, não entra na terceira fase, porque aí são só as matrizes, tá? Ficou claro, gente? É lógico que isso aqui é só o comecinho, né? Nós estamos tentando fazer vocês olhar a suinocultura de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, a minha ideia, então, é justamente essa, né? Tentar passar para vocês alguma coisa relacionada à produção, né? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui. Vamos ver o que é isso aqui que eu não lembro. É isso aí. Então, o que nós vimos aí para trás já foi o capítulo 1, tá? Vocês viram a evolução. Na aula passada nós falamos um pouquinho de... Enfim, tá? Então, na próxima aula, já são quase 10 para 7, provavelmente vocês vão ter uma aulinha aí daqui a pouco. Nós vamos falar no capítulo 2 já. Então, o capítulo 1 é justamente para você conhecer o histórico dos animais, né? Tá? E agora, dentro desse capítulo 2 aqui, nós vamos ver as características zootécnicas e econômicas do suíno, tá? Então, como está aí um pouquinho em cima da hora, então eu vou deixar para a semana que vem, tá? Pode ser? Semana que vem tem aula, né? Hoje é que dia? Hoje é 9. Hoje é 16 tem aula, né? Acho que sim. Bom, então é isso. Alguma dúvida, gente? Eu sei que está no comecinho, está meio perdido. Tem quantos alunos aí na aula? Somos em 4. E 4 bom, hein? Vocês vão Você tá ter um doido? prêmiozinho, né? Ó. O Giga vai te aparecer. Aí, ó, falei. Como diz o outro aí, não tem eira nem beira, é só cabeceira, né? Não, mas eu acho que Então tá bom, gente. por ser uma quinta-feira, já beirando uma sexta-feira, com certeza ele já vai estar preparando já para o final de semana. Bom, mas então toda quinta-feira vai ser isso? Já pode beber uma, tá cedo. Tá cedo ainda. Já escureceu? Já escureceu ou não? Já, faz tempo aqui, a gente escureceu desde as 2. Escureceu, era 3 horas da tarde, hein? Diz que você não pode ir num boteco de dia, né? Mas de noite pode. Exatamente, só para ver a magia dele. Hora. Só para ver a magia do se tiver boteco. horário de verão. Se tiver horário de verão, nós está ferrado, né? Porque 8 horas está de dia ainda. Mas é isso aí. Gente, obrigado pela atenção de vocês aí. Vamos conversando. Qualquer dúvida, vocês... Enfim, eu estou à disposição, tá? Tá bom, e parece que outubro deve voltar alguma coisa, né, de prática. Vamos torcer para voltar. Torcemos. Né? Torcemos. Então, um abração para vocês, para o Se Deus Ronaldo, quiser, eu aprender a para o ensinar André, para o Lucas e para o Alexandre. Quem é que está aí? O Alessandro. O Zé Mauro. Alexandre, oi. As porcas também conseguem fazer inseminação artificial? Consegue. Consegue? Aí é do mesmo esquema igual vaca, na gestação e o outro no pé? Ou não? Tem que ter um período para depois fazer de novo? Não. A porca só entra no cio se ela desmamar, entendeu? Ah, tá. Então, tem um período. A vaca é diferente. A vaca está em lactação, você dá lá os dias e calcula mais ou menos quando ela vai parir para ter uma lactação de 10 meses, né? Mas a porca não. Se a porca estiver dando leite, ela não entra em si. Então é muito fácil
esse manejo reprodutivo em porca, por quê? Normalmente, o desmame das porcas é feito numa quinta-feira, seria hoje, né? Por que isso? Porque quando você desmama a porca, dali 5 dias ela vai entrar em cio. Isso é batata. Então, você vê, ó, sexta, sábado, domingo, segunda e terça ela já está no cio. Então, você pula o fim de semana. E é muito fácil de inseminar, porque na vaca tem a cervix e tem aquele colo, né, que você tem que encaminhar a pipeta. Na porca é diferente. Você introduz a pipeta direto e já entra direto na cervix. Então é só rodar ali que ele encaixa. Mas é muito importante, se você quiser inseminar, é a hora da desmama. Então, se você desmamar numa quinta, com certeza ela vai entrar em si numa terça-feira. Aí você pode comprar sêmen, enfim, preparar o cachaço. Então, vocês vão ver que é muito simples a parte reprodutora de suínos. Muito simples mesmo. Tá? Tá bom, então. Então, tá bom, gente. Então, até a próxima semana. E juízo, e fiquem todos com Deus aí, tá? Amém. Fica com Deus também. Bom final de semana para o senhor. Vocês também. Tchau. Falou! Um abraço.